Oi, sou o Marco. Não começou, porque esse não é mais um episódio do Nu Aleatório. Eu e Marco, na verdade, estamos de férias. E nós dois acabamos por tirar férias na mesma época, não foi planejado. Mas como ambos estarão em ambientes dinâmicos, como diriam as propostas de emprego do LinkedIn, ambientes dinâmicos, a gente decidiu por não gravar. Então, durante a semana, assim, durante as férias, né, gravar na loucura e muito barulho. Então, no lugar, nós decidimos lançar um episódio do Espaço Indecifrável, em que a gente foi convidado para participar. Ele foi lançado no dia 22 de julho, mais ou menos um ano atrás, e é sobre histórias bizarras. Nesse episódio, tem o Karim e o Sérgio, ambos personagens recorrentes na nossa história do Nu Aleatório. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, bom, qualquer coisa, me mandem mensagem. Estarei em algum lugar desse mundo bebendo água de coco. Tchau! Olá, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui semanal do nosso querido podcast, no nosso quadro do Arquivo Indecifrável, dentro do podcast Espaço Indecifrável. E essa semana nós temos agora aqui a volta do Sérgio Lucas. Sérgio, dá um oi aí pro pessoal para comemorar sua volta. Olá, galerinha, estou de volta. Sérgio Lucas está de volta. Você esteve no hiato aí porque teve várias coisas. Teve o meu monólogo maluco falando sobre a minha experiência na Inglaterra em show de heavy metal. Teve a volta do Espaço Indecifrável com o nosso episódio imersivo, que foi o episódio 71. Teve a participação da grande Natália Greco, que falou com a gente sobre Creepypasta. Foi um episódio muito legal, ela arrebentou nesse episódio. E agora, aproveitando que estamos nessa parada de chamar pessoas para participar do Espaço Indecifrável, nós chamamos dois podcasters. Olha só que legal. Chamamos aqui o Marco e o Paulo. Se apresentem aí, queridos, que são do Nu Aleatório. Aê! Uhul! E aí, pessoal, meu nome é Marco Túlio. Eu, junto com o Paulo, a gente apresenta um podcast Nu Aleatório. E no caso, eu sou o Paulo, que junto com o Marco, eu apresento o podcast Nu Aleatório. A apresentação muito criativa. Isso é verdade. O podcast deles é muito legal. O nome já é engraçado, né? Nu Aleatório, mas o podcast deles é muito legal, que tem essa pegada, essa veia mais cômica, né? Um podcast de comédia e tal. Então a gente vai falar aqui sobre histórias bizarras nesse episódio, como vocês viram no título. Então chamei esses dois queridos que eu virei muito fã depois que eles começaram a entrar no mundo do podcast e tal. E eu acho que vai ficar um episódio muito legal, muito divertido, que a gente vai trazer, cada um vai trazer uma história bizarra, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vocês estão preparados, queridos? Estamos, capitão! Tu teve uma boa ideia, boa. Então vamos para o episódio de hoje. Então, pra começar, eu queria que um de vocês então contasse uma história aí pra introduzir, uma história bizarra que vocês contaram. Qual de vocês dois quer começar contando uma história engraçada aí pra gente? Engraçada, barra bizarra, barra estranha? O que vocês trouxeram aí pra gente ouvir hoje? Que eu estou curioso. Ai, não sei, eu fico com vergonha assim quando me coloco pra escolher coisas. Eu posso começar. Porra. Eu trouxe a história do maior saque feito por corsários no período elisabetano da Inglaterra. Aquele período onde pirata era servidor público. O maior... Todo mundo refletindo sobre pirata ser servidor público. Minha cabeça tá tipo... Ok. Trabalhava de 8 até as 5, né? Exato. Batendo ponto. Esse ano eu finalmente passo no concurso. Ficava preocupado com o 13º, se ia cair ou não. Exato. Mas tinha estabilidade. Cargo Jack Sparrow. Era o importante. Pra quem não sabe, essa época dos corsários os piratas eram autorizados pelo governo inglês, pela monarquia, a fazer pirataria. Só que eles seriam agora chamados de corsários, apenas contra inimigos da coroa. E aí, eles saquearam, tiveram vários saques, mas o maior já realizado aconteceu no Brasil, e particularmente na minha cidade natal, em Recife.
Se chama o saque... Foi conhecido como saque em Recife e aconteceu em 1595. Nesse período, a Espanha tinha englobado Portugal e aí tinha criado aquela União Europeia e eles estavam em guerra contra a Inglaterra. Nesse contexto, assim, eles tiveram uns confrontos e a Armada Inglesa conseguiu ter acesso a alguns documentos da costa da América do Sul. E neles tinham muito falando sobre Pernambuco, que na época era a capitania hereditária mais rica do país. E assim, vários e vários relatos mencionavam o quanto de riqueza tinha ali. Por exemplo, açúcar, pau-brasil. Aí os caras começaram a dizer, pô, eu tava indo pra Índia, posso sacar por lá se tem alguma coisa, né? Tinha até uma frase que ele dizia assim, Pernambuco tinha mais vaidade que Lisboa. Muito bom. Tinha mais vaidade em Pernambuco do que Lisboa. Até hoje é verdade. Assim, dizendo de quem mora lá, o pessoal de lá é mais vaidoso do que aqui. E aí os caras chegaram assim, vamos chegar lá. E aí o James Lancaster, que era um corsário da época, ele pega a armada dele e ele vai em direção a Pernambuco. Assim, o objetivo dele era roubar, era fazer o saque na cidade. Até porque descobriram que tinha um naufrágio bem grande e todas as riquezas do naufrágio tinham sido armazenadas no porto do Recife. E aí ele chega com os navios dele lá, e assim que ele chega, ele encontra até uns navios holandeses na frente. E aí, sabe quando você troca olhar assim e diz, ó, eu tô indo atacar. Aí os holandeses disseram assim, pode ir. Saíram, tiraram os navios da frente, eles entraram com tudo, começaram a saquear a cidade. Só que tinha tanta coisa, eles roubaram tanta coisa, que eles disseram assim, não vai caber no navio. Não cabe no navio para voltar. Aí eles começaram a contratar os próprios navios que estavam estacionados no porto para começar a levar as coisas de volta pra Inglaterra. Caramba, cara. Eles ficaram assim, não vai caber no meu navio. Aí ele começa a contratar tipo, navios holandeses, franceses, fretando mesmo pro pessoal ir. Os caras passaram um mês saqueando a cidade. Um mês inteiro. Assim. Só pra ter ideia, hoje, fazendo um dos vídeos que eu encontrei, do Nerdologia, os caras fizeram um cálculo mais ou menos de inflação, é o equivalente a 4 bilhões de libras esterlinas, o que eles conseguiram roubar. Caramba, cara. O que hoje seria Puta 4 bilhões. merda. Quem é La Caça de Papel? Não, eu só fico pensando assim, a gente tinha isso tudo em Recife. É isso que eu ia te perguntar, cara, tinha 4 bilhões de libras em Recife, cara. Não, eu acho que a gente nunca se recuperou desse roubo. Exato. Porque eu não sei se a gente conseguiu acumular isso de novo, não. Ah, isso tava De tudo. volta? Eu não peguei essa parte da história, mas tava tudo em ouro, ou era em peças, era em obras, era em. Ou era tipo. Em ouro, que vale Eles mais pegaram. do que dinheiro? Como o Silvio Santos. Eles pegaram açúcar, pau-brasil. Eram especiarias E- também que eles roubaram, entendi. Exato, e algodão. E não é a primeira vez que o cara tenta parar em Pernambuco. Porque ele fez uma viagem pra Índia e na volta ele tava passando pela África. Aí ele tentou convencer o pessoal a dizer: ó, antes da gente colar lá, vamos pegar a esquerda aqui, pega essa curvinha aqui, a gente dá uma passada lá e rouba. É o clássico visitar E a Índia e parar no Brasil, né? Exato. Mas a tripulação já tinha anos tava embarcado, né? Quase um ano, assim, longas viagens. A tripulação topou não. Ele era o capitão, mas a galera disse, não, então, a gente não vai não. Aí ele teve que voltar pra vir de novo. E ainda saiu roubando todo mundo no meio do caminho. Mauritânia, Cabo Verde, e aí veio levando. Eles passaram um mês na cidade, será assim. que eles tinham, tipo, uma armada muito forte, assim, tipo, pra terem o Não, colhão nem de tinha, roubar sabia? todo mundo, assim? Ou eles só eram porra louca, será? Cara, eu tenho aqui o número de navios que eles levaram, e não eram tantos, eram 35 navios. Caramba. Mas naquela época a gente tá falando de 95 anos pós, entre aspas, descobrimento. Então, tipo, mesmo que tivesse muito estruturado, a cidade também não era de um exército inteiro. Então eles conseguiram entrar na cidade, ficaram lá por um mês, inclusive controlaram o forte da cidade. Então quando os portugueses tentaram voltar para atacar eles usaram o próprio forte português para atacar os barcos portugueses. Eles conseguiram É que roubar nem aquela estratégia. Eu até comentei com o Sérgio sobre um podcast que a gente falou sobre roubos, né, no Brasil e tal. Roubos de assaltar o banco. Que tem uma estratégia que é o do novo cangaço, né? Que os bandidos, eles se armam e tem, tipo, um poder de armamento maior do que da polícia, que a polícia não pode fazer nada, né? Vai ver que foi meio que assim, eles eram tão grandes, os piratas, que ninguém podia fazer nada, né? Porque eles já tinham o armamento todo completo ali, eles já eram maiores do que tudo, então eles faziam o que queriam, né? Exato. Muito louco. E assim, os caras demoraram um mês pra saquear a cidade toda. Eles ficaram lá, eles conviviam na cidade.
de certa forma, eles passaram a viver na cidade durante um mês, assim, todo mundo sabia que eram os piratas, assim, sabe? Tiveram filhos. Tipo assim, imagina, entre o governo local e os piratas não devia ter muita diferença pra galera que morava lá, sabe? Tipo assim, às vezes o governo local era até pior. Pô, os caras pelo menos estão todos gastando estão me dinheiro. roubando, né? Não, tipo assim, imagina, não estão me roubando população. Estão saqueando, tipo assim, a riqueza do governo local, sei lá. O Marco falou que lá no porto tinha riquezas de um navio naufragado, né? Às vezes a população nem tá usufruindo dessa riqueza toda e os caras estão roubando, tipo assim, o governo e as pessoas ricas da cidade, que não eram muitas, e estão gastando o excesso porque eles não vão conseguir levar com a população. Então é muito fácil, imagina, você é dono de um cabaré, é muito fácil você gostar dos piratas que estão gastando todo o dinheiro dos caras. Não, isso é verdade, cara. Que O parada. roubo foi tão grande que a Espanha teve que fazer uma vingança de volta e foi onde originou uma batalha que eles tiveram, que era a Batalha da Cornualha. Eles atacaram de volta a Inglaterra. E uma curiosidade só é que esse James Lancaster, ele é da família Lancaster, que, para quem gosta de história, é aquela questão da Guerra das Rosas que teve na Inglaterra, que entre os Lancasters e os Yorks. E para quem não sabe também, cara, os Lancasters... E aí eu vi em Reddit, então também Fontes preciso confiáveis. fazer o disclaimer aqui, de que aparentemente os Lancasters, eles foram usados como base para os Lannisters de Game of Thrones. Inclusive as cores são as mesmas. E os Yorks seriam a inspiração dos Starks. Então, o Recife foi saqueado por um Lannister. Caraca, quer dizer então que no final o Game of Thrones foi baseado na história de Recife, cara. Tá vendo? É onde começou a civilização. Eu acho que já que a gente tá falando de Recife, Recife Brasil, vou introduzir então a minha história. Eu vou falar de um país que é muito pertinho do Brasil, assim, também, que, tipo, pra galera que é do Rio de Janeiro, né? Aí nossos ouvintes, temos muitos ouvintes do Rio de Janeiro, a galera que tipo, pode pegar aquele autocarro, né? O busão da 1001, consegue ir pra lá, que eu vou falar do Japão. Que é bem pertinho do Brasil. Mas, cara, o Japão, assim, toda vez que eu vou pesquisar uma coisa bizarra, ou sinistra, ou algo interessante, assim, pra falar aqui no podcast, sempre aparecem coisas do Japão, cara. E o Japão todo mundo conhece, assim, né? Já tá meio que batido, assim, da galera, né? Que faz aquelas loucuras do tipo... Pô, gente que se casa com personagem, tipo, de anime, galera que se casa com travesseiro, essas paradas assim e tal. Só que no Japão, cara, tem uma parada que é muito mais, assim, Deep Web, só que não é Deep Web porque acontece mesmo na realidade. E eu acho que pra mim é muito mais bizarro do que uma pessoa casar com travesseiro, que são as famílias de aluguel, cara. Essa parada é uma parada muito doida, eu vou contar aqui pra vocês agora como é que é essa parada aí. Tudo começou quando um japonês, o nome dele era Yushi Ishii. Ele tinha uma amiga que era mãe solteira, assim, no Japão e tal. E aí ela tava tentando matricular a filha. O Japão, ele é um país, por mais que seja um país certinho e tal, é um país extremamente tecnológico, né, e etc. É um país extremamente conservador, assim, em alguns aspectos, e até machista em outros aspectos também, né. E eu queria deixar um abraço aí pra todos os nossos ouvintes que estão no Japão aí, que nós temos vários ouvintes no Japão também. Tô, tipo, falando mal do Japão aqui, falando um abraço pra vocês que estão aí. Não, tô brincando, gente. A gente ama, a gente quer gravar um Espaço Decifrável no Japão, hein. CVC, leva a gente pro Japão que a gente vai gravar um podcast lá. Mas tá, continuando, o Yushi Ishii, ele tinha uma amiga que ela era mãe solteira, né, e ela tava tentando matricular a filha dela em uma escola ali, no infantário ali e tal, do Japão. Só que ela não tava conseguindo porque, justamente por esse preconceito meio machista e tal, não sei o quê, porque não dava pra matricular por algum motivo, a mãe não conseguia matricular a filha se não tivesse a presença de um pai. Então, tipo, a filha ia ficar sem estudar se não tivesse um pai, entendeu? E aí foi quando essa amiga do Yushi Ishii lá falou com ele, chorando, que não sei o quê, e ele teve tipo uma eureka, assim, ele falou, caraca, já sei, eu vou fingir que sou o pai dela e vamos matricular essa menina. Aí ela, pô, você vai fazer isso? Ele falou, não, vou fazer isso. E aí ele chegando lá, falando assim, olha, eu sou o pai da menina aqui, quero matricular ela. Aí começou o processo de matrícula. E depois a mulher foi perguntando, né? A diretora foi perguntando, tá, mas como é que ela é em casa? Ela é uma menina tranquila? E ele começou a ficar tipo, eita, eu não sei como é que ela é em casa, porque eu não sou o pai dela. E aí ele começou a mentir, né? Não, ela é uma menina
legal, não sei o que, tranquila, espivitada, sei lá, falando um monte de coisa. E aí, ele foi percebendo que ele tava meio que se enrolando muito na história, e aí ele viu que a diretora tava desconfiando que ele não era o pai verdadeiro. Mas como a mãe tava ali e ele supostamente era o pai e tal, enfim, conseguiram matricular a garota. Foi aí que depois dessa fase, assim, e tal, ele começou a pensar sobre isso. Ele teve um momento da vida dele que ele ficou, né, desempregado e tal. E ele começou a fazer um curso de atuação também, né? Ele virou ator e tal. E aí, esse rapaz também, ele foi meio que de uma boy band do Japão. Ele foi tipo de um... Como é que é o nome dessa boy band? BTS. Tipo um BTS, só que do Japão. Ele também foi numa época que ele era meio que ator, ele era bonito, dançava, que não sei o quê. E aí tudo, ele ficou tipo... Ele fez tudo. E aí ele ficou tipo, pô, eu preciso fazer alguma parada, assim, de atuação. Ele sempre ia lá, batia na porta das produtoras, ninguém dava papel pra ele atuar e tal. E aí ele ficou meio que pensativo, foi aí que ele teve a brilhante ideia de fazer uma agência chamada Family Romance in Tokyo. A Family Romance in Tokyo é nada mais nada menos do que atores que fingem ser pessoas para substituírem outras pessoas na vida real, cara. Então, por exemplo, ele foi o primeiro funcionário da própria empresa, né? Ele foi o MEI, ele era chefe dele mesmo. E aí a empresa foi crescendo, virou uma microempresa e tal, beleza. Teve que contratar um contador e o caralho. Mas assim, o que acontece, cara? Ele acabou colocando, tipo, insights falando que ele fazia esse serviço de fingir ser outras pessoas. Até que ele recebeu uma proposta de uma mulher que ela tinha uma filha pequena, de 4 anos, que sentia muita saudade do pai e o pai morreu num acidente de carro. Então ela meio que fez uma proposta pra ele, ia pagar um salário pra ele, pra fingir que ele foi o pai que retornou de uma viagem e que não morreu. E ela ia pagar mensalmente pra ele ir lá ver ela algumas horas por dia, levar ela pra escola e meio que fingir ser o pai. Não, pô. E aí ele isso é uma história real oficial, tá? Não é creepypasta nem deep web, não, Marco. pô. Para de rir, porra. Para de rir. A menina vai ser traumatizada, mano. E aí o que acontece? Ele topou, galera. Ele topou. E aí ele foi e começou a fingir que ele era o pai da menina, pô. Que ele voltou e tal. Só que como o japonês é tudo igual, a menina achava que era o pai, né, pô? Eu tava me aguentando até agora. Fora que eu sou meio asiático também, né, cara? Então, tipo, não dá pra eu falar muita coisa. Galera do cancelamento, o carinha é descendente de japonês, só pra ficar claro aqui. Tem lugar de falar. Meu olho é meio puxado também, é meio foda. Mas, cara, E é isso, cara. Ele começou a fingir, só que o que acontece? Ele começou a gostar da garota. Ele, tipo assim, como pai, entendeu? Porque ele falava pra menina que amava ela e tal, entendeu? Levava ela pra escola, a porra toda. Esse cara... Só que aí ele meio que tentava Esse deixar... cara, ele é dono de uma produtora de podcast? Não. Eu não sei se ele criou um podcast. Se ele se mudou pra Portugal. Esse cara sou eu. Do nada eu tô falando da minha própria história, né? Tipo, Black Mirror, tá ligado? Essa é minha filha. Não, mas aí... Não. E aí esse cara... Ele deixava bem claro pra essa mulher que contratou ele, falando que era totalmente profissional aquilo, né? E ele tava ganhando, tipo, quase $1.000, assim, por mês pra fingir algumas horas que ele era o pai da menina, assim, tal. E foi se passando por anos, cara. Ele ficou 9 anos fingindo ser o pai da menina, cara. Entendeu? Criou vários laços com a menina. E depois ele teve que sair da vida dela, né? Que acabou o contrato. E ele saiu da vida dela, só que assim, ele não morreu pra menina. Ele só meio que se separou, assim, foi encontrar uma nova família e tal, entendeu? E ela acha que o pai dela abandonou ela 2 vezes. Só que o que acontece? A menina foi ficando adulta, né, cara? E aí a menina começou a investigar e colocou a mãe na parede pra perguntar aqui que porra é essa, né? E aí a mãe teve que falar a verdade, assim, tá, entendeu? Hoje em dia, pelo que eu li, assim, alguns artigos, a menina não brigou com a mãe e tal, não tem contato com o pai fictício, mas o pai, o Ichi, ainda tem vontade de participar ainda da vida dela quando ela quiser, pra ele ver a formatura dela na faculdade, tá, entendeu? Porque ele realmente criou um laço e ele realmente acha que foi muito bom pra ela, pro crescimento mental dela, ter ele como pai naquele momento e tal.
E o que acontece? O It, ele também era um empresário. E ele, dentro do banco de talentos de pessoas que fingem ser outras pessoas, ele conseguiu 2.000 atores que atualmente estão ativos na produtora dele, lá na agência dele, e estão fazendo ali esses trabalhos de fingir, pô, não tem um avô, você finge que é um avô. Pô, preciso apresentar pro meu pai minha namorada. Não tenho namorada, cara, porque eu sou um nerd. Pra casamento. Aí você paga uma menina... paga uma menina e a menina vai lá acompanhar, fingir que é namorada. Ou então, o namorado, pô, preciso ir pra uma festa e preciso levar meu pai por algum motivo. Só que eu não tenho um pai. Aí vai e contrata um pai, tá ligado? E cara, e é isso. E é um puta do negócio lá no Japão e tal. Essa parada da família de aluguel. Já deu um monte de merda, é claro, obviamente. Já teve casos de tipo de dublê, dublê lá, o cara que tava fingindo se apaixonou. E aí o cara que fingia ser o marido da mulher acabou se casando com a mulher mesmo, entendeu? Começou a ter misturas de laços profissionais com laços pessoais, né? Porque é meio assim, né, e tal. E é isso, teve um filme, cara, que é um nome chamado Uma História de Família, que foi um filme, eu não sei se foi de 2009, foi por aí, ou foi um pouco mais recente, não lembro. Mas ele retrata sobre isso, né? E ele se espelha, o cara que criou esse filme, foi até, tipo, concorreu ao Festival de Cannes e tal, foi selecionado, né? E ele se espelha muito nessa história da criação da Family Romance, né? Que é a produtora lá do cara e tal. E aí conta basicamente, o filme conta basicamente isso, né? A relação que um cara tem com a mulher que contrata ele e tal, entendeu? E aí ele acaba se apaixonando por ela e tal. E pronto. E é isso, gente. Essa história é maluca. E até hoje tem pessoas que alugam outras pessoas pra fingirem ser outras pessoas. E passa recibo, passa nota fiscal, entendeu? É uma parada bem interessante assim. É do Japão, né? Acontece no Japão isso aí, cara. Mas aí, vocês alugariam alguém, cara, pra fingir ser alguém pra vocês aí? Eu não vejo um cenário onde isso dê certo. Eu não vejo como isso tá ok. Eu acho que aquela mentirinha, assim, de leve, assim, não sabe? De leve. Se não... Esse é teu pai? É foda. Não, pô. Mas, porra, mas aí é tipo assim... Durante 9 anos. Durante 9 anos é complicado, velho. Mas, tipo assim... As cicatrizes que essa menina tem... Preciso levar acompanhante, sei lá, no encontro anual da Herbalife. Putz, não vou, sabe? Tipo assim... Alugar alguém por uma parada específica. Tipo, conhecer a família chata de alguém e aí eu tenho que levar alguém... Peraí, do dia que tu tirou a Herbalife, cara... Não sei, eu só tava tentando imaginar algum evento, assim, tipo assim, que, sei lá... Por que isso tá na tua cabeça, cara? Não sei, mano. Aparentemente, os encontros da Herbalife requerem que você leve um +1. Exato. Você tem que continuar a pirâmide, entendeu? Você tem que sempre levar mais outra pessoa. Que doideira, você tem que levar não sei o que pro baile do Rotary Club, sabe? Um negócio assim. Pô... Tem que levar alguém pro Clube do Bolero. Porra, aí, sabe? É aquele do leve 2, pague 1. Casal paga menos, né? Casal paga menos. Até onde os limites morais permitem, entendeu? E é isso. E aí, eu acho que pra essas coisas funciona, pô. Mas pra ser meu pai por 9 anos é foda. É complicado. Essa foi a história bizarra que eu trouxe pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu consegui fazer um documentário sobre isso, pô. Doideira. Festival de Cannes, a porra toda, então. Pois né? Ou seja, o cara lucrou até o final, pô. Até o documentário sair, ele ainda tava titinho. E assim, se ele era famoso antes, que ele era de uma boy band, essa menina cresceu achando que ela era filha do cara que era da boy band. Exato. Sim, exatamente. Exatamente. Isso tem até num texto que eu li, que tipo, a conexão que ele teve com ela... mais rápido, porque ela não queria... Ela primeiro ficou com medo, né? De ver o pai ter voltado e tal. Aí ele falou assim, tá vendo esse cara que tá aqui no pôster? Ela tinha um pôster que tinha ele, pô. Então, sou eu, quando eu era mais novo e tal. Aí ela, o quê? Aí ele começou a mostrar as fotos, né? Dele de verdade, assim, tipo... Aí ela, caramba, você era da boy band? Imagina assim. Imagina assim, Marco. Foi isso. Chega o Rodrigo Faro pra você... E fala assim, tá vendo aqui o grupo Dominó? Aqui sou eu e eu sou seu pai. Eu tava imaginando minha mãe sendo a Aline Virley, ex-membro da banda Ruge. Pô, pode ser também.
Muito bom. O Mr. Cátara já me chamou de filho, cara, uma vez. É verdade, é Mas verdade. isso aí isso é só um detalhe que passou na minha vida. Sim, mas ele chamava diariamente mais uns 16, né? Não, isso Tinha é até verdade, chance. isso é verdade, No final isso é- das contas, sim, do jeito que ele era. Uhum. Isso é verdade. Vou contar aqui a história de um cara, mas antes de começar, eu queria contar sobre o cara que escreveu sobre esse cara. Porque a história é tão inacreditável. Tipo assim, parece literalmente algo extraído de um creepypasta qualquer. Mas eu fui atrás das fontes. E basicamente as fontes todas apontam pra esse cara, que se chama Pierre-François Percy. Ele era um médico francês que viveu entre 1754 e 1825. Ele era um médico de guerra, já foi diretor de hospitais. E um dos pacientes que ele teve, que é esse cara que eu vou relatar, que é um caso muito incomum. E ele escreveu extensivamente sobre esse cara. Curiosidade sobre esse médico é um dos poucos não soldados que tem o nome gravado no Arco do Triunfo, em Paris. Mas, então, sobre quem eu vou falar? É sobre um cara chamado Tahar, ou Tahare. Esse não é o nome real dele, ninguém sabe qual era o nome de verdade dele, porque não se tinha registros na época do nascimento, e, enfim, esse era mais o apelido que ele tinha, que as pessoas conheciam ele. Ele nasceu perto de Lyon, em 1772, e ele tinha algo muito incomum sobre ele, que era o fato de ele ter um apetite anormal. Ele tinha um apetite gigantesco, tipo, de ser completamente absurdo. Na adolescência, ele comia cerca de 1/4 de um boi por dia. E eu fiz cara? Eu fiz algumas pesquisas aqui. A carcaça de um boi pode pesar 270 quilos, em média. Então, ele comia por dia, se for 1/4, 67 quilos de carne bovina. O fato esse que causou a expulsão dele de casa pelos pais. Porque os pais não conseguiam sustentar a quantidade de comida que ele tinha. Caraca, tinha que comprar um boi a cada 4 dias, né? Exato. Eles eram, tipo assim, eles eram do campo, né? Tipo, eles tinham bois. Mas os pais fizeram a conta. Se esse cara morar mais X meses com a 3 gente, dias? já era. Acaba os boi. Caramba, cara. O moleque do tamanho do bitelo. Então, tem um detalhe interessante sobre ele. Ele era relativamente alto. Eu vi algumas referências sobre a altura dele, mas nenhuma conclusiva. Tipo assim, parece que ele tinha quase 1,90 m. Mas era mais ou menos, sabe? Tipo... Mas ele pesava muito pouco, pô. Ele pesava em torno de 45 quilos quando ele era adulto. Então, tipo assim, ele era Caramba, o que absurdamente aconteceu com a comida? magro. Então, passava Ele direto comia por o ele? próprio peso? Ele tinha o corpo muito quente, quase sempre febril. A barriga dele, tipo assim, a pele era totalmente flácida, de tanto que ela inchava e depois desinchava. E ele tinha uma parada que faz sentido o fato de ele ser muito magro, que era a diarreia crônica. Ele basicamente não digeria quase nada do que ele comia de verdade. Então, ele sempre estava perdendo muito peso. Ele comia muito, mas ele sempre estava perdendo muito peso. Era bizarro. E aí, qual é o lance? Ele, depois de sair de casa, depois de ter sido expulso pelos pais, ele se juntou a um grupo de bandidos fazendo pequenos furtos e depois virou um freak show, que era o show de abertura pra um cara que era charlatão. Imagina esses caras do século XVIII que faz tipo truque de mágica num palco, mas na verdade tem uma galera furtando a audiência, sabe? Esse cara... Ah, pode crer. Esse cara acabou sendo um freak show. O Tahari foi o freak show dele, onde ele simplesmente ia pro palco e comia, tipo assim, coisas bizarras. Tipo, cortiça, animais vivos, cestas de maçãs inteiras. E tem registros sobre essa época que ele gostava muito de carne de cobra. Fica aí o registro. Caramba, cara. Dos exemplos que você deu, carne de cobra é o melhor. Carne de cobra é o melhor. Que, né? Pelo menos parece ser comida, mais tranquilo. né? Comer rolha de vinho, sabe? Cortiça deve ser horrível. Animais vivos, Marco. Aí, O que é pior, animal vivo ou cortiça? animal vivo. Eu acho que cortiça. Eu não sei, depende do animal também, né? Se for uma minhoquinha... Cara, essa época circense onde tinha esse zoológico de pessoas, né, cara, era uma parada bizarra, né, velho? Eles gostavam muito Tipo, desse a freak mulher- show, né? Tipo assim, pra... É, sabe? a mulher barbada, sei lá, pessoas com 4 braços, sei lá, uns bagulhos... Pessoas assim, muito fortes, pessoas muito flexíveis, pessoas muito não sei o quê. E aí entrava num mundo, né? Ah, não. Caraca, mano, é doideira essa parada. Velho. Doideira. Loucura, mano. Bom,
Em 1788, ele se mudou para Paris para ser artista de rua. E tudo parecia correr mais ou menos bem, assim, ele se apresentando na rua. Exceto uma vez que tem um registro hospitalar dele, em que ele foi hospitalizado por indigestão. E depois de ele ter sido curado pelo médico, ele se ofereceu para demonstrar o truque dele, engolindo o relógio e a corrente do médico. O médico recusou e falou que se ele engolisse, ele ia ter que abrir o Tahari para pegar de volta. E o Tahari não quis. Faz sentido. Vamos lá, sobre as características dele, além das coisas que eu já falei, ele exalava também um cheiro muito incômodo, a um nível de que era desagradável estar menos do que 20 passos dele. E aí, caramba, cara. Quando ele comia, os olhos ficavam avermelhados, esse cheiro estranho ficava mais intenso, e aí eu achei até uma certa licença poética aí dos médicos do século XVIII, né? Saía um vapor visivelmente do corpo dele quando ele tava comendo. O cara era tipo um Naruto, né, velho? Tava tipo energizando. Assim. E como eu mencionei antes... Ele tem um jutsu de comer. Exato. E como eu mencionei antes, ele tinha, né, uma diarreia crônica que... Aí eu vou pegar aspas aqui. Que era fétida para além de qualquer concepção. Então fica aí. Eu acho que é a pior vida que alguém pode ter. É nascer assim. Uhum. Concordo. Deve ser muito difícil socializar. Eu acho que ele não pensava em mais nada. Essa é a real. Ele não pensava em mais nada. Ele nunca parecia estar saciado, sabe? E apesar dessa doença, ele não parecia mostrar nenhuma doença mental, sabe? Tipo, não tinha nenhuma característica além dessa obsessão dele por comida. Ele parecia ter um discernimento ok, sabe? E aí, bom... Paulo, ele fumaçava. Ele fumaçava, exato. Tipo, já é o suficiente, ele não precisava ter mais nada. Né? Fora uma diarreia crônica, tipo assim... Péssima situação já que ele tem. Como é que ele colocaria no Tinder isso, né? Tem uma diarreia crônica, tem um cheiro forte, e às vezes eu solto fumaça pelo meu corpo. Exato. Ele escreveu algo assim, não escolho muito. Ponto. Exato. Eu tenho uma habilidade, 2 pontos. Eu como literalmente qualquer coisa. E era exatamente cara, isso. Mas o corpo é muito doido essa história, velho. Cara, o corpo humano ele é muito louco, né? Eu lembrei agora da combustão espontânea, tá ligado? Que é a galera que pega fogo do nada, assim. Então, tipo, essa só parte por isso aí é uma parada bizarra, velho, do essa corpo parte humano, assim. Da combustão espontânea é uma parada meio, tipo assim... É meio creepypasta, meio... Sabe? Esse cara, a parada mais bizarra sobre a história dele... É que tem registros dele. Exato, tem registro. Eu vou chegar no fim da história depois, mas esse cara teve autópsia registrada sobre ele. Caraca, entende? Então, tipo assim, tá registrado por uma fonte razoável. Esse cara que eu falei no começo, o médico, cara, ele tem procedimentos médicos que ele inventou, ele tem, tipo assim, outros trabalhos científicos tipo, que mostram que ele realmente escrevia com um certo cuidado, sabe? Então é bizarro pensar que esse cara que ele tá relatando não é um creepypasta, é um cara que realmente existiu, que sabe Deus por quê, era assim, sabe? E aí, avançando na história dele, ele entrou no serviço militar, e o que ele fazia? Ele pegava o serviço dos outros colegas em troca de uma parte da ração dos caras. Ele ia atrás de fertilizante do exército pra encontrar restos de comida, tipo, restos de, sabe, frutas e legumes que não foram digeridos pelos animais. E, eventualmente, ele foi hospitalizado por exaustão, e mesmo com o quádruplo da ração comum, ele continuava com fome. E aí ele foi internado no hospital, submetido a alguns testes. Teve um dos testes que ele foi submetido que a galera colocou comida equivalente para 15 pacientes. E caraca, ele comeu tudo, tranquilamente. E comeu alguns animais vivos também naquela época lá, porque os médicos estavam a fim de tentar ver como é que ele reagia. Os médicos já não estavam mais querendo curar, eles estavam... Vamos ver o que é que ele faz. Exato, os médicos estavam nessa, tipo assim, porque esse cara come literalmente qualquer coisa. E aí eles estavam, tipo assim, escrevendo... um cachorro aqui, né? Caraca, e literalmente, colocaram um cachorro. E um gato. Um cachorro mesmo? Uhum. Puta que pariu, mano. E um gato também.
Caramba, cara, que bizarro. O gato, o registro foi mais completo. Eles colocaram que depois de meia hora ele começou a vomitar os pelos do gato. Então ele digeriu o resto. Sobrou só os ossos. Porque, tipo assim, essa é a parada. Ele nem sequer tirava, tipo assim, a casca. Tipo, melancia. Ele comia, tipo, tudo. A casca inteira, tudo da melancia, entendeu? E não selecionava nada. Ele só comia as coisas. E essa habilidade dele, depois que ele saiu desse hospital militar, o pessoal teve a brilhante ideia de transformar ele em um espião de guerra. Porque aparentemente a França estava tendo uma guerra com a Prússia, né? Uma guerra relativamente famosa. E aí pensaram assim, e se esse cara engolir umas mensagens e a gente mandar pro outro lado da fronteira? E aí... Bom, ele fez uma demonstração, obviamente ele conseguiu mostrar que ele consegue comer qualquer coisa. E aí a primeira missão dele, ele comeu uma caixinha de madeira com uma mensagem dentro. E a missão dele era simplesmente chegar do outro lado, cagar e entregar a mensagem. E aí ele foi. Fico imaginando ele naquele programa que o Casemiro fica dando react do Operação Fronteira, né? Da galera que. A área restrita pegava. Exato, É a foi área exatamente restrita, isso. né? Operação Fronteira da Fronteira, é verdade. Caraca, O inspetor Anderson não deixava passar Não essa. deixa. Não deixa. Puta O merda. Angelito, mas O Angelito, né? Que tem um brinquinho, né? Angelito é style. No galeão, Angelito está preparando para pegar o outro criminoso. Muito bom, cara. Oferece um café pro cara, né? Café preto bem forte. Bom, teve uma coisa sobre essa missão dele que foi extremamente problemática, era que ele não falava nada de alemão, então quando ele chegou do outro lado da fronteira da Prússia, todo mundo sacou que ele era algum estrangeiro. E aí ele foi preso. E aí, depois de 24 horas sem comer, o Tahari começou a falar o plano completo. E aí... Puta merda, mano. Essa história se desenrolou em eles acorrentarem o Tahari numa latrina. E esperaram. Depois de 30 horas ele fez o que devia fazer. E aí quando eles leram a mensagem, era só uma mensagem teste. Tipo assim, o destinatário era um coronel francês que estava preso do outro lado da fronteira. E a mensagem dizia assim, essa aqui é uma mensagem teste. Mande de volta dizendo que você recebeu e qualquer informação útil sobre o outro lado da fronteira dos exércitos prussianos. Uma coisa assim. Não tinha nenhuma informação valiosa. E os prussianos ficaram muito putos, bateram no Tahari e jogaram ele de volta pro outro lado da fronteira. Caramba, cara. Loucura. As técnicas de guerra naquela época eram muito boas, né, velho? Não é? Beleza. O Tahari volta pro hospital na tentativa de qualquer coisa que consiga curar ele dessa obsessão por comida, sabe? Tipo assim, ele tá cansado de viver da forma como ele vive e eu entendo que pode ser muito angustiante. E aí tentaram usar nesse hospital um remédio chamado Laudanum, que é basicamente um opioide. Tentaram usar pílulas de tabaco, tentaram usar vinagre de vinho e tentaram usar quantidades absurdas de ovos cozidos. Nenhuma dessas coisas funcionaram. E no período que ele esteve internado nesse hospital, ele fugiu várias vezes para ir pros açougues próximos, porque os açougues jogavam fora, tipo assim, restos de boi, assim, pros cachorros. Ele roubava isso para comer. E ele várias vezes fugia da aula de pacientes para tentar... Ele roubava sangue dos outros pacientes e algumas vezes pegaram ele tentando invadir o necrotério. Pra comer. Provavelmente. Que era só o que ele pensava em fazer, né? E aí... Quando fizeram a autópsia desse rapaz, estragaram o moleque inteiro, né? Assim, o moleque por dentro tava podre. a gente vai chegar lá. Teve gente que se recusou a fazer a autópsia. Enfim, ele foi expulso do hospital depois que um bebê de 14 meses sumiu. Nunca foi provado. Como é que é, cara? Um bebê de 14 meses sumiu do hospital. Nunca foi provado que foi ele o culpado do desaparecimento. Mas assim... Tá de sacanagem. Não tô Não é brincando. possível, cara. Tipo assim, ele foi expulso, né? Enfim. E aí, anos depois, o cara que era diretor desse hospital que ele ficou internado foi contactado pelo hospital de Versalhes dizendo que o Tahari estava internado e queria vê-lo.
já tava com tuberculose avançada, e segundo ele tinha comido um garfo de prata e isso que tava fazendo ele passar mal. Mas assim, obviamente, acho que pode ser um pouco mais de coisas, né? Estilo de vida. Se um garfo de prata tá incluído nas coisas que ele comia, realmente pode ter qualquer coisa aí. Então, como ele comia várias coisas pra fazer demonstração, ele comia, tipo assim, coisas aleatórias, tipo assim, caixas de madeira, ele comia, sei lá, ele comia, tipo, essas merdas, assim, tipo, pra fazer demonstração e ganhar dinheiro, sabe? Tipo, umas coisas estranhas, assim. Então não é difícil que ele realmente tenha comido um garfo de prata. Cara, eu fico imaginando a hora de sair esses negócios aí, velho. Como é que deve ser a parada? Deve ser terrível. Mano... Deve ser... Muita pimenta já é complicado. Cara. É o que diz, né? Pimenta dos outros é refresco, né? Exatamente. Imagina um talher. Imagina um talher. Deve nem ser a pior coisa que ele já comeu. E aí, bom, ele morreu. Ele morreu em 1798, em Versalhes. Ele tinha mais ou menos 25 ou 26 anos. E o corpo apodreceu muito rápido depois da morte. Tipo assim, ele morreu, o corpo tava podre. E aí, vários médicos se recusaram a fazer a autópsia, mas eventualmente alguém teve a coragem de fazer isso. E aí observaram algumas coisas sobre ele. Ele tinha a laringe anormalmente larga e o interior do corpo dele tinha muita infecção purulenta e muitas úlceras, tipo assim, no fígado, na vesícula biliar, várias áreas assim do corpo dele. E teve outros casos semelhantes a ele na França e em outros lugares do mundo, mas até hoje ele foi o único que teve autópsia documentada. E as teorias sobre o que poderia ter causado isso foi hipertireoidismo ou um dano muito severo na amígdala. Ele comia talher pra ver se coçava as feridas de dentro. Pode ser. Ele tava querendo coçar, tirar a casquinha, ele não tava conseguindo. Exato. Queria tirar um pouco Cara, que história. Eu não sabia que ele era tão novo assim. Eu achei que ele teve uma carreira comendo coisas um pouco mais prolongadas, assim. Mais longa, né? Não, foi muito curto. Muito curto. Caramba. Até espião ele foi. Até espião. Um péssimo espião. Mas o cara fez. Mas também péssimo né? recrutador, né? Também. Exato. Mas assim, imagina. Não é difícil torturar um cara desse, né? Literalmente ele ficou 24 horas com fome. Pronto. Além de que ele fede, você não pode ficar 20 passos do cara. É verdade. Tipo, ele chama a atenção. Não é aquela pessoa que... É muito doido. Dá um passo na frente de todo mundo, eu né, acho que cara? não fedia tanto assim. Caramba, cara, que doideira, velho. Gostei, cara, eu adorei essa história. Fiquei um pouco assustado até, mas eu gostei, cara. Muito bom, né? Muito foda. Vamos lá, para a minha história agora. Voltando à terra Tupiniquins, né? Pegando o 1001 de volta pro Rio de Janeiro. Passou pelo Graal de volta do Japão, né? Desceu no Chegou Graal. em Ponte Rio-Niterói. Exato. Então, era verão de 87 para 88. Rio de Janeiro, Rio 40 graus, calor, verão. O DEA, o Departamento lá Antidrogas dos Estados Unidos, manda uma carta, um telegrama, não sei, para a Polícia Federal Brasileira, falando que eles têm informação de que um navio traficando drogas que vem em direção aos Estados Unidos vai passar pela costa brasileira, né? Pelo Rio de Janeiro, São Paulo, essa parte ali da costa brasileira. E eles avisam, né? E pedem, tipo, o apoio da Polícia Federal para poder pegar esse navio e os tripulantes ali, os membros deles, porque eles estão atrás dessa galera, né? E nisso, a Polícia Federal, tipo, recebe, né? Eles ficam, pô, a gente tem que ajudar os caras lá dos Estados Unidos, né? Os caras é brabo lá, eles ficam, tipo, pensativos. Só que tem um ponto, a Polícia Federal, naquela época, lá em 87, 88, eles não tinham, tipo, barco, não tinha navio, não tinha como os caras ir atrás de um navio no meio do mar, porque eles não tinham como chegar no meio do mar. Eu já tô rindo agora. Aí o que eles fazem? Caraca, Eles mano, vão pedir ajuda pra Marinha. Então, tipo, vai lá, aí chega lá pro almirante, ó, o DEA tá precisando que a gente vá atrás desse navio que tá pra passar aqui e tal. Eles explicam a situação e até que conseguem colocar uma fragata brasileira, da Marinha Brasileira, pra ir atrás desse barco, desse navio. Primeiramente, eles vão atrás, né, saem, passam meio que um
uma certa referência, porque eles não sabem ao certo por onde esse navio vai passar, então eles falam, provavelmente vai ser por aqui, por aqui. Eles vão atrás e não encontram nada nessa primeira tentativa. Aí eles voltam, né, o repórter, a gente não encontrou nada e tal, sei o que. Depois, novamente, eles conseguem uma outra fragata e vão de novo atrás desse suposto navio que os americanos estão falando que vai passar pelo Brasil. Eles vão de novo, não encontram nada. Tipo, ficam lá no mar e tal. E cadê o navio dos caras? Cadê o navio dos americanos? Cadê a droga e tal? E nada. Se passa alguns dias e começa a surgir latas no meio do oceano. E aí a galera de pescador, né, tá lá, sai cedo e começa a achar umas latas, negócio preso nas pedras. E quando eles abrem, o que tem dentro? A famosa erva natural. Que foi legalizada, que foi descriminalizada pelo Supremo. Descriminalizada. Tá de sacanagem, cara. Em cada lata tinha menos que 40 gramas. Rapaz, pior que não, hein? É porque eles vendem pacote de 25. Brincadeira. Voltando, aí quando começa a aparecer essas latas, né? Eles de fato, realmente a história era verdade. Porque eles estavam meio assim, essa história aí tá meio estranha, né? Tipo, falaram que ia passar o navio com a droga e nada. E tipo, agora a gente sabe que é verdade porque apareceu a droga. E nisso, aí tipo, pulando a parte da correria ali internacional atrás dos criminosos, essa perseguição, a galera começa a acontecer toda uma bagunça porque todo mundo quer aquela droga. Os surfistas do arpador começaram a ir atrás das latas. Isso. E o melhor é você ver as matérias da época, pô. Que saiu no jornal, saiu na televisão. Tipo, a reportagem, não, porque foram encontradas latas com maconha no mar. E tipo, o cara com a lata na mão e é tipo não é uma latinha, é uma lata. A escola lata, de surf subindo em número de inscrição. É tipo uma lata de 1,5 kg, pô. Tá aquela lata de americano, que é um latão de molho de tomate gigantesco. Era as latas daquele jeito. Bob Marley anuncia turnê quase no uma lata Brasil. De tinta, pô. Então, e o melhor é porque, tipo, isso criou todo um comércio, pô. E tem um documentário, o History, o canal History, ele fez um documentário sobre esse caso. Mostrando tudo e tal, e como é que foi, o que aconteceu, a galera da época e tal. E, tipo, você vê que, tipo, gerou ao ponto de pescador mudar de vida, pô. Os caras enriqueceu com esse lance. É o Bitcoin. Pescador virou traficante, foda-se, mano. Gerou um mercado paralelo, pô. Então a galera começou a ir atrás. Aí nesse documentário tem um cara que ele fala que ele tava, não sei se era a casa do sogro ou ele tava por lá. E ele e o irmão, amigo, eles iam pra praia de madrugada com a lanterna e onde eles apontavam e brilhava, sabiam que era lata. Só era catando. Maldita. Aí o que ele fez? Ele catou um monte, enterrou no quintal do sogro, pô. E deixou lá, tranquilo. Porque, como isso era em São Paulo, né? Esse caso, assim. Essa parte acontece em São Paulo, porque pra subir pra São Paulo, a cidade, né? Você tem a serra ali e tal, aquele caminho todo. E falava, ó, se subir, a polícia tá pegando a galera no meio do caminho. E aí o povo ficou com medo e tal, mas todo mundo guardando e tal. E tem uma história muito boa que tava tendo uma regata, tinha uma galera nessa regata. E um dos caras, daí o entrevistado, ele tava nessa regata, né? Eles estavam no barco. Aí diz que o cara que, tipo assim, que era o comandante do navio que ele tava na regata, vê alguma coisa no mar, assim. Na mesma hora o cara, ele dá meia volta, assim, tipo, ele joga o navio, e vai, tipo, aí todo mundo indo pra um lado e o cara do nada virando, jogando tudo pro outro do mar. Aí diz que o cara viu a latinha, aí ele se esticou assim, pegou. No que ele pegou, tá ligado? O Rei Leão, quando ergue o Simba, ele pegou a lata, assim, e ergueu. Numa felicidade, aí na hora falou, quem tem um abridor de lata? Só que o cara tava no meio do mar, pô, ninguém tinha um abridor de lata. Aí, tipo, não tem faca. Aí abriram e era a lata mágica. Que doideira, cara. No meio da regata, cara, dane-se o campeonato. Sim. Eu aposto. E é muito bom essa história da regata, porque, tipo, uma das... Não, tava tendo regata...
e tinha um barco. Aí tem um entrevistado, né, que ele tava o pai, eu acho que ele era o pai e tinha os filhos, depois no documentário entrevista os filhos, e ele fala assim, um dos filhos, né, fala que eles pegaram algumas latas, e esse cara, ele tava no barco, no que ele viu que tinha, ele disse que tinha, tipo, como se fosse uma ilha, era tanta lata junto, que parecia uma ilha. Assim, e ele era vários blocos, assim, gigantescos. Caraca, de conjuntos de latas, assim, no mar. Na mesma hora ele ligou pra capitania, né, dos portos, e falou, eu vi a reportagem falando das latas e tal, que estavam aparecendo, eu tô aqui no meio do mar e tem várias aqui. Aí ele pegou algumas, aí um dos filhos do cara, né, conta que eles foram, aí pegaram as latas e foram entregar, né, pra polícia lá. Ele disse que quando entregou pra polícia, ele disse que viu na cara do policial, tipo assim, mano, o que vocês estão fazendo? Vocês estão entregando? Vocês têm noção do quanto vale isso que vocês estão entregando? Tipo assim, vocês são bestas, é? O cara fala que o policial olhou pra eles com essa cara, assim, eu fiquei, nossa, muito bom. Caraca. Os pescadores assumindo o vulgo, deixando de ser pescador. Velho. Foi isso, pô. Aí, nessa história, o cara falava assim, que aí os filhos dele viam passando as latas, aí falava, minha mobilete passando. Minha prancha de surf. Não sei o quê. Eu aposto que até hoje, igual aquelas pessoas que, tipo assim, a latinha da Coca-Cola das Olimpíadas do ano tal. Aí tem gente que vai e guarda a latinha, assim, tipo, fechadinha na prateleira, né? Eu aposto ainda que até hoje... tem na prateleira de algum surfista essa lata, né, cara? Em algum surfista que já deve estar ali... Deixa eu ver, 87 e tal, ele deve estar hoje em dia com uns 50, quase 60 anos. Ele olha assim pra prateleira dele, tem uma latinha fechadinha lá. É tipo assim, as pessoas perguntam, o que é aquela latinha? Não parece ter nada de especial. Ele, não, isso é do verão de 87. Não, e essa história, tipo, o que deixou ela mais famosa foi o lance porque, tipo, no Rio virou um hype gigantesco isso, né? Porque a galera, tipo... começou a ir atrás, reza a lenda que o Tim Maia pagou, tipo, uns mergulhadores pra irem atrás das latas e tal. Só que, tipo, o que foi pro Rio foi uma quantidade mínima, porque a maioria, por causa da corrente marítima e tal, vai jogando assim, você tem o Brasil, né, você tem, tipo, Rio, ali embaixo pega São Paulo, vai descendo Santa Catarina, né, que vai descendo ali. Então a corrente vai jogando tudo pra baixo ali, vai puxando tudo naquela direção. Então, o que foi parar no Rio, comparado com tudo que foi jogado, parece que eram 22 toneladas, pra você ter noção. Caraca, 22 toneladas. Maluco. Aí, tipo, o Rio criou todo esse imaginário, porque, tipo, você imagina, Rio ali naquela época tinha muito artista, então, tipo, aquilo ali desdobrou na galera artista, tipo, virou música, virou quadro, virou camiseta, tipo, aí o cara fez, tipo, foi no supermercado, comprou umas latas lá, tirou a embalagem e fez camiseta na época pra vender. Só, né, nesse hype e tal. E foi isso que foi criando cada vez mais o hype gerou desse todo lance um comércio do evento das latas. Que loucura, cara. Muito foda, A mobilização pra pegar as latas foi maior do que a que fizeram pro Submarino Titã. É verdade. Sim, muito mais. Teve mais gente procurando. Com certeza. Aí agora, curiosidade sobre o fato, assim, o porquê que eles jogaram as latas, assim, porque, tipo, eu falei, né, a Federal não achou, né, a Federal lá no navio da Marinha não achou eles, só achou depois que apareceu as latas, né. O porquê que eles jogaram as latas? Porque parece que naquela segunda tentativa que fizeram de ir atrás dos caras, o navio foi atrás, eles não viram o navio, mas o navio viu eles. Então, um dos caras que tava lá se assustou porque viu, tipo, um navio da Marinha Brasileira cheio de canhão e, tipo, os caras tá atrás da gente. O que a gente vai fazer? Aí o cara entrou em pânico, rolou uma briga lá dentro e, tipo, no final falou, vamos jogar tudo no mar pra se livrar. Aí, nesse desespero, os caras jogaram. Eles estavam ali perto de São Paulo e tal, um lance assim, jogaram e foram atracar o navio lá no Pier Mauá, lá no Rio ali, não sei quem é do Rio, conhece ali, centro do Rio, Pier Mauá, do lado... E onde que fica o Pier Mauá? Do lado do 1º distrito, da onde saem os navios da Marinha. Então, enquanto eles estavam procurando ali naquele período antes das latas aparecerem, o navio já tava ali do lado da Marinha, pô, atracado. Que parada, velho. Aí, depois de alguns dias, eles descobrem que tá lá o navio, aí eles vão atrás, tipo, eles chegam lá e aí só sobrou uma pessoa.
Porque, pelo que contam, eram 6 americanos e um costarriquenho. E então, quando eles chegam, só tinha uma pessoa lá, que eu acho que era americana, esqueci o nome dele, que era o, segundo ele falou, na época ele era o cozinheiro do navio. E ele ficou lá porque ele não tinha nada a ver com a história, ele não sabia nem o que estavam levando, e ele não podia deixar o barco lá, o navio sozinho, então ele ficou. Aí ficou uma confusão, tipo, a polícia foi lá, interrogou ele, vistoriou todo o navio lá pra ver o que tinha dentro. Não tinha vestígio de droga nenhum dentro do navio, até porque tava tudo em lata, nunca que eu achar nada. Mas enfim, procuraram lá, aí acho que foram as 2 vezes e na segunda vez acharam a lata lá, que era muito igual às latas que estavam caindo no mar. E no final, esse cara foi o único condenado, pô. Deram um jeito de condenar o cara, mesmo sem prova nenhuma. Caramba, condenaram o cara, o gringo pegou 20 anos de cadeia. Cacete. Mas parece que... Aí até no documentário o cara fala, tipo, o gringo pegou 20 anos de cadeia, assim, meio que de graça, porque não tinha muita coisa pra incriminar ele. Ainda jogaram ele na pior cadeia do Rio de Janeiro. E ele ficou 1 ano lá. Nossa. Não explica muito, mas depois não sei se mandaram ele de volta para os Estados Unidos, o que fizeram, não acabou que não falar. E um fato engraçado que aí, o porquê que esse gringo tava ali no barco, tipo, de graça, esperando a polícia chegar. Aí os caras falam, né, e nesse documentário, eles entrevistam o cara lá do DA, o americano, né? Aí ele fala da versão dos americanos da história. Aí ele fala porque que o cara ficou. Porque o maluco, naquela época que estavam procurando o barco lá e ele já tava atracado, os caras saíram, a tripulação saiu, ficaram no rio, pô, curtindo, bebendo cerveja e tal, nananã. Ficaram uns 2 dias lá no Rio, curtindo samba, cerveja, mulheres. Depois pegaram um avião e voltaram para os Estados Unidos. Esse cara conheceu uma mina chamada Gracinha Little Cute. Gracinha Little Cute. E ficou apaixonado por ela, pô. E falou, não vou embora, vou ficar com Little Cute aqui. Fica aí a dica pra audiência. Não se apaixone no meio de um assalto ou tráfico de drogas. Nessa brincadeira ele pegou 20 anos de cadeia, pô. É complicado. Puta merda. E o bom é que ele devia estar bem relaxado, né? Porque se tu parar pra pensar, ele jogou todas as latas fora. Sim. Quando encontraram ele, tinha uma lata que não tinha nada. Que ele deve ter usado. Ela devia ter originalmente. Exato. Devia ter. Tipo, Bem, não botaram uma lata vazia ali, tá ligado? Ele só pegou uma lata pra ele. E ele tava tranquilo no bar. Com gracinha. Gracinha Little Cute. pô, Eu queria saber essa se história é absurda, pô. Aí agora umas curiosidadezinhas, né, que eu vou contar pra vocês sobre esse caso. Da onde é que veio essa droga, né? O navio, ele saiu da Austrália e foi pra Bangkok. Era, tipo, a maconha lá da Tailândia. Então, eles trouxeram de lá, né? Ia passar por aqui, ia pro Panamá e do Panamá ia pros Estados Unidos. E por que tava na lata, né? Porque mofa. Como é a planta e tal, e ela ia mofar. Então eles precisavam botar dentro de uma embalagem e, tipo, sei lá, meio que a vácuo, né? Igual a lata fica. Só que não podia ser seco. Então, quando abria a lata, tava a planta da maconha e ela era, tipo, esticada, assim. Era como se fosse um... Putz, é comprida ela, assim, não sei nem explicar direito. Só que ela tava embebida em melaço. Caramba, então era uma parada doce. Absurda. E aí tem nesse mesmo documentário tem o grande historiador que participou do Espaço Indecifrável. O grande Eduardo Bueno, cara. Eduardo Bueno, que, por sinal, estava no Rio de Janeiro nessa época. E foi um dos agraciados com que, uma por lata sinal, mágica. pegou a lata e está fumando até hoje. É papo, Eduardo. Grande Eduardo. Um abraço pro grande Eduardo Bueno, que eu vou convidá-lo novamente para participar do Espaço Decifrável, que ele é muito doido, cara. E ele é muito legal o Eduardo Bueno, cara. Ele teve contato, ele viu de perto ali a latinha que todos queriam. E é absurdo. Aí, pra terminar, tem um lance muito engraçado, né? Porque rolou isso tudo, né? As latas e tal. A polícia pegou um tanto. Parece que a polícia não pegou 1/3 de tudo que caiu no mar. E parece que foi para a lata até no Uruguai. Foi pra Caramba, cara. A corrente marítima foi levando e, tipo, encontraram lá no Uruguai. E o que aconteceu com o barco, né? Ele foi leiloado e aí compraram o barco e transformaram em pesqueiro. Na primeira saída, eles reformaram o barco, né, todo, pra deixar ele como precisava pra ser um pesqueiro.
Na primeira vez que ele foi sair, ele afundou. Tá de sacanagem. Ele não funciona sem latinhas. Puta merda. O barco é movido a maconha, cara. Caramba, O triste velho. fim do Solana Star, que era o nome do navio que levava a maconha. E é uma das melhores que já foi feita, cara. que os caras falaram. Olha só. Os sommeliers, né? Caramba, Tô vendo, cara, tô que vendo doideira. as fotos da latinha aqui. Pô, era uma puta latinha, meu amigo. É uma lata grande, pô. Um latão, né? Latão. Pô, nesse documentário, um negócio muito da hora. Quem puder, bota lá no YouTube, tem a galera subiu lá ilegalmente, mas tá, o YouTube não derrubou, então tá valendo. E no finalzinho, né, tem esse carinha, esse americano que eles entrevistaram ele lá. Eu acho que ele tá em Miami, em algum lugar assim na Flórida, parece ser, pela locação que ele tá. E no final, eles pegam e, tipo, o cara tá falando, pô, isso aqui. Então, tipo, todos os brasileiros usaram um negócio assim. Ele fala um lance meio assim engraçadão, né? Tentando ser, tipo, de jeito americano de ser engraçado. Aí os caras pegam e entregam uma lata pra ele. Uma lata já aberta, né? Claro que não tem mais nada. Mas entregam porque o cara nunca tinha tido contato com a lata, pô. E o cara fica aí, o cara começa a rir, pô. Puta merda, mano. Tu dá uma lata aberta, é muito engraçado. Muito. Porque, tipo, Cara, tu sabe que tinha alguma coisa ali, agora tu só deu uma lata. Pô, aí termina com um pescador com a lata na mão. O cara tem até hoje a lata guardada e falando sobre como ele queria que tivesse de novo. Que parada, velho. Guardando a lata só de souvenir. Cara, muito boa essa história, mano. Eu adorei, velho. Eu adorei. Pô, quando o cara fala que a galera enriqueceu com isso, eu fiquei, putz, é outro nível. Cara, isso me lembrou rapidamente acreditar. de uma história que aconteceu também aqui em Portugal, que foi que teve até uma série chamada Rabo de Peixe, que, tipo, a galera, os pescadores encontraram tabletes de cocaína, pô. Só que, tipo assim, os pescadores lá daquela aldeia, assim, e tal, eles não sabiam o que era aquilo, né? Então, tipo, tinha umas mulheres que elas pegavam e, tipo, tentavam meio que fazer a milanesa, peixe à milanesa com cocaína, tá ligado? Tentava fritar porque não sabia, achava que era farinha, só que era cocaína, entendeu? Nossa. A galera, E aí depois a do almoço, polícia bora pescar, foi bora lá. pescar, bora pescar. Aí não entendia porque os pescadores estavam todos ligadões. Né? Tem uma série na Netflix que é Rabo de Peixe, por sinal, o nome dessa A galera trabalhando 2 turnos, tranquilo. Por que a galera tá Batendo a trabalhando 2 marmita e turnos? volta, Daí O não cara se não, usa, cansa. o cara não usa mais nem canoa, né? O cara deixa o barco lá e volta nadando pra praia. Assim. Com os peixes na mão. Pô, né, nesse Caraca, lance daqui, né, do Brasil, pô, doido. aí tem um pescador que ele fala, né, que, tipo, a galera tinha preconceito, né, com isso na época, né, porque era logo o Brasil ali pós-ditadura militar, né, então tinha altos pescadores que, tipo, não, isso aqui. Aí só que os caras bebiam muito, né, tipo, tomavam cachaça ali e tal, e como apareceu as latas, os caras falaram, vou ver de qual que é disso aqui. Aí os caras falaram, pô, isso aqui é melhor do que tomar cachaça, pô, os caras começou a fumar um negocinho. Olha aí, curando o alcoolismo. Olha Isso deve ter só. mudado a cultura do local total, Com tá certeza. ligado? Muito. Tipo assim, as pessoas passaram a fazer consumo de uma parada que eles não consumiam antes. Tipo, como um todo, uma região. Você imagina os Cara, restaurantes do lugar, como não ficaram? Exato. Que essa galera comeu a larica que deve ter dado, meu. Com certeza. Pô, é verdade, cara. E assim surge o Rio de Janeiro contemporâneo. Prancha de surf, vendida doidada. Então é daí que a gente disco tem a do Bob transição. Marley. A gente tem a transição do Rio de Janeiro Tom Jobim e Zé Carioca pro Rio de Janeiro que a gente conhece, né? Eu nunca tinha entendido quando é que tinha mudado a temporada. Ó, eu mandei no Slack pra vocês uma empresa que vende tabaco, aparentemente. E os caras fizeram a edição promocional em 2017. A edição de 30 anos do verão de 87. Beirão Eles da vendem- lata. Eles venderam o tabaco deles dentro de uma lata, como se fosse o verão da lata. E, enfim, ficou muito foda. Cara, muito bom. Eu vou deixar essa imagem no site do Espaço Decifrável lá, gente, pra vocês darem uma olhada, que é muito boa, cara. É um belo merchan, né, cara? Não é? Que parada. Mano. E aconteceu no verão, né? Só pra deixar claro, né? O verão da lata aconteceu no verão. Pô, mó bonitinha a lata, hein? Não Super é? teria de souvenir. Eu compraria esse souvenir aqui pra deixar na minha estante, acho que ia ficar legal. Mas muito bom, gente.
Então é isso, queridos. Acho que chegamos no final do nosso episódio. Queria agradecer aí pela participação de vocês dois, com um episódio muito legal. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar. Espero vocês aí em próximos episódios também, que é muito legal estar sempre tendo esse contato com vocês. E eu queria deixar esse espaço aqui para vocês divulgarem aí o trabalho de vocês e tal, falar um pouquinho sobre o No Aleatório. Fiquem à vontade aí. Boa. Pra galera que gostou das nossas histórias, o trabalho no Aleatório é basicamente procurar assuntos completamente aleatórios e pesquisar o máximo que a gente consegue, acho que o mais profundo do que uma pessoa normal pesquisaria sobre essas coisas aleatórias e tentar passar de uma forma engraçada, igual como a gente passou aqui. E aí, se vocês tiverem interesse, nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos em todos os principais agregadores, como No Aleatório, estamos no Instagram e TikTok. Apesar de TikTok a gente ainda não aprendeu muito bem qual é a vibe. Nós somos outra geração, né, Marco? Exatamente. E é No Aleatório NU. Exato. Tá certo? Sinônimo assim, de pelados. E aí qualquer coisa também, só seguir no Instagram, @No Aleatório. A gente posta muita coisa por lá e sempre que tem episódio novo a gente tá avisando. Exatamente. Boa, bom demais, gente. Então vou deixar os links aqui do No Aleatório para vocês acessarem. É só vocês clicarem aqui na descrição. Lembrando que o Espaço Decifrável, nós estamos aqui com a nossa pegada de postar semanalmente aqui os nossos episódios. Não esqueça de nos seguir na plataforma de podcast que você está nos escutando. Se você estiver aí pelo Spotify, não esqueça de nos avaliar, que é muito importante. Estamos sempre recebendo comentários de vocês, que é muito legal. Então continuem comentando, que é muito interessante essa interação que a gente está tendo com vocês. Lembrando também que nós temos um grupo de apoio, então é só vocês acessarem o nosso Apoia-se, que é o apoia.se/Espaço Indecifrável, que lá você vai ter acesso a todas as nossas vantagens lá do grupo de apoio, para você ter acesso aos episódios exclusivos e episódios em primeira mão e etc e tal. Você pode ter acesso ao nosso grupo do Telegram, que você vai poder estar conversando conosco, comigo e com o Sérgio, com a galera que produz também o Espaço Indecifrável e também com outros ouvintes que estão apoiando o nosso projeto. Então é isso, gente. Obrigado aí pela sua audiência e tchau, tchau. Falou! Falou, galera. Obrigado, carinho. Obrigado, Sérgio. Tchau, pessoal. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.